Gênesis capítulo 23. E Sara tinha 127 anos de idade. Estes foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar por Sara, e chorar por ela. E Abraão declarou-se diante de seu corpo, e falou aos filhos de Et, dizendo: Eu sou um estrangeiro e peregrino convocado. Dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. E os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, você é um príncipe poderoso entre nós. Na escolha dos nossos sepulcros, sepulta a tua falecida. Ninguém de nós reterá o seu sepulcro, para que possamos sepultar a sua falecida. E Abraão declarou-se e curvou-se diante do povo da terra, aos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha falecida distante da minha vista, ouvi-me e intercedei por mim a Efrom, filho de Zoar, para que ele me possa dar uma caverna de Macela, que ele tem, que está na extremidade do seu campo. Pois não importa o preço que custe, ele me dará como posse para lugar de sepultamento entre vós. E Efrom habitava entre os filhos de Et. E Efrom, o Eteu, respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entraram pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou, e a caverna que está nele, eu a dou para ti. Na presença dos filhos do meu povo eu te dou. Sepulta a tua falecida. E Abraão curvou-se diante do povo da terra. E ele falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu o deres, te suplico, ouve-me. Dar-te-ei dinheiro pelo campo, toma-o de mim, e eu sepultarei ali a minha falecida. E Efrom respondeu a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra vale 400 siclos de prata. O que é isso entre mim e você? Por isso, sepulta a tua falecida. E Abraão jogou a Efrom. E Abraão pesou a prata para Efrom, da qual ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, dinheiro corrente entre os mercadores. E o campo de Efrom, que estava em Macela, que estava diante de Manre, o campo e a caverna que estava nele, e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todas as extremidades ao redor, foram confirmadas para Abraão como presença na dos filhos de Et, diante de todos os que entravam no portão da cidade. E depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macela, diante de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E no campo, a caverna que está nele, foram confirmadas a Abraão pelos filhos de Et para a posse de um lugar de sepultamento. Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente disse em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e inveja os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele inveja outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas, ouvindo disso o rei, irou-se, e enviando seus militares, destruiu aqueles assassinos, e incendiou sua cidade. Então ele diz aos servos: As pessoas são qualificadas, mas as que foram convidadas não eram dignas. Ide, pois, às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. O casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com vestido de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? Não tenho vestido de casamento. E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os pés e as mãos, levai-o embora, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali há pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo, então, os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade,
e sem te preocupares com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que você pensa? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostre-me a moeda do tributo. E eles trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e, deixando-o, foram pelo seu caminho. No mesmo dia veio até ele os saduceus, que eles não haviam ressuscitado, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro, até o 7º. E por último de todos, morreu também uma mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus, respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilhavam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fez emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, disse-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependentes de toda a lei e dos profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Neemias capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesuá. Além disso, os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com seus irmãos foram encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias e Oni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanão, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel,
Dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada, e Jonã, e Jadua, foram registrados chefes de pais, também os sacerdotes, para o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, os chefes de pais, foram escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe. E o chefe dos levitas, Asabias, Serebias e Jesuá, o filho de Cadmiel, com os seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros, mantendo a guarda nas soleiras dos ocultos. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesuá, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém eles buscaram as levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças, e com cânticos, com címbalos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram, tanto da barreira ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham sido edificados para as aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, e os ocultos, e a muralha. Então, eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha, e constituí duas grandes companhias para dar graças, das quais uma batida pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco. E depois deles, vieram Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde o topo da casa de Davi, até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia que dava graça seguiu em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga, e do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se colocaram em pé as duas companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu, e a metade dos governantes comigo, e os sacerdotes, Eliaquim, Maazeias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as trombetas, e Maazeias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer. E os cantores cantaram em voz alta, com Jesaías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia eles ofereceram grandes sacrifícios, e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se seguiu de longe. E, naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos, e para os dízimos, para nelas ajuntar, dos campos das cidades, as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E, tanto os cantores, como os porteiros, mantinham a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi, e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores, e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo o Israel, nos dias de Zorobabel, e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão. Atos capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouviram a minha defesa que eu faço agora perante vós. E,
Quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, silenciaram-se mais ainda. E disse: Eu realmente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade na Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persigo este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e, recebendo estas cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos. E aconteceu que, enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma grande luz ao meu redor. E eu caí ao chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu respondi: Quem é você, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz, e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquilo que falaram comigo. E eu disse: O que farei, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te está ordenado fazer. E, como eu não enxerguei, por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Ananias, um homem religioso conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vindo até mim, e estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais te escolheu, para que você conheça a sua vontade, e veja aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque você será a sua testemunha para com todos os homens que são vistos e ouvidos. E agora, porque você está atrasado, levanta-te, e sejas batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. E vi aquele que me disse: Apressa-te, e sai logo de Jerusalém, porque eles não confirmam o teu testemunho sobre mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E, quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te para longe, aos gentios. E ele deram ouvidos até esta palavra, e então levantaram suas vozes, dizendo: Tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando, e arrojando de si suas vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno tentou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem com açoites, para ele saber por que causa assim gritavam contra ele. E, quando o estavam atando com correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: É-vos lícito açoitar um homem que é romano, sem ter sido condenado. E o centurião, ouvindo isto, foi ao tribuno e lhe avisou, dizendo: Toma cuidado com o que tu vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, tu és romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Com uma grande soma eu consegui esta liberdade. E Paulo disse: Mas eu sou livre de nascimento. E imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também o tribuno ficou amedrontado, quando soube que ele era romano, visto que o tinha prendido. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele foi acusado pelos judeus, soltou-o das suas correntes e tentou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o assentou diante deles.